Olá, o Pecado dos Montes está de regresso. Esta aqui é a coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Regressa para a 6ª temporada, em que nós prometemos continuar a contar as histórias que fazem a diferença na nossa região. Olá, boa noite Luís. Hoje vamos falar sobre o Douro, sobre Vindima. Isso é totalmente inovador, vamos falar sobre o Douro. Uma inovação brutal que trazemos nesta temporada que não aconteceu. Mas é sempre uma história apaixonante e uma história do Douro. Hoje vamos conhecer uma das principais famílias portuguesas que ainda tem quintas e que tem quintas no Douro e que está a fazer sucesso na região. Há uma história muito já felizmente cumprida para conhecermos. É isso que vamos ouvir e vamos ouvir já daqui a bocadinho. Venha daí. Alves de Sousa Douro e Porto Waine nasce de uma tradição familiar que já conta com a sua 5ª geração. Domingos Alves de Sousa licenciou-se em Engenharia Civil, mas não resistiu ao duplo apelo da terra e do sangue, e em 1987 dedicou-se em exclusivo à exploração das quintas que lhe couberam em herança e a outras que posteriormente adquiriu. Tiago Alves de Sousa é uma mente brilhante, reconhecido pelos pares, desde os bancos da faculdade. Tem sido a locomotiva e acredita que é na vinha que está a receita dos vinhos. Hoje estão connosco para nos contar a história desta família. Bem-vindos aos dois. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Nós não vamos dirigir as perguntas, por isso sintam-se à vontade os dois para intervir. A Alves de Sousa tem uma história familiar. Como é que isto tudo começou? Ora bem, realmente deve ser eu a começar. Eu acho que sim. Sou a geração anterior, não é? Por isso mesmo. Não foi muito difícil. Por herança, ao fim e ao cabo, tive uma quinta só. Já não é pouco. Mas o meu regresso ao Douro, porque eu realmente sou originário cá do Douro, de Medrões, surge derivado ao facto de me ter aparecido uma oportunidade de comprar uma outra quinta, e então tive que tomar uma opção de regressar ao Douro, porque enquanto que antes vinha cá todas as semanas, a partir daí assumi que iria seguir um determinado projeto, de que o primeiro passo estava ali. A seguir iríamos desenvolver e depois poderemos, na continuação, dizer mais alguma coisa daquilo que fiz, ou posso dizer já. Pode dizer já. Está bem. Não, quer dizer, ao vir para o Douro, ao regressar com toda a família, foi realmente assumir um projeto, e esse projeto teria que ter qualidade. Sem isso não valeria muito a pena, não é? Portanto, uma das coisas que foi feito logo foi a ação de formação. Portanto, e quando estou a falar em formação em diversas áreas, nomeadamente na parte de ter feito um curso na UTAD, aqueles cursos pequeninos, bem sei, mas de viticultura e enologia, fazer por exemplo, a nível de marketing, na Católica também fazer uma formação, fazer visitas de estudo no estrangeiro, e pronto, e mais coisas que se foram seguindo, e começar a fazer os vinhos. Exatamente. É? E aí, quando estou a falar, os primeiros que foram de certa maneira experimentais, e a partir daí também talvez um bocadinho de sorte, quer dizer, é tal sorte de começar num ano bom, por um lado, não é? Mas por outro lado também já com profissionalismo. Portanto, se nós queríamos ter alguém a escrever alguma coisa sobre o vinho,
então procuramos um escritor. Se queríamos fazer um vinho com qualidade, então procuramos um enólogo, que na altura usava-se pouco ainda, não é? Mas procurávamos um enólogo em que acreditasse. Não precisava ser um nome conhecido da altura, até pelo contrário, mas sim alguém também jovem e que pudesse corresponder àquilo que nós pretendíamos fazer. Vocês introduziram os vinhos DOC no Douro. Sim. Foram talvez a primeira quinta, ou das primeiras. Eu prefiro dizer das primeiras, não é que sejam muitas, se calhar nesta mão cabem todas. Se calhar cabem todas. Mas, efetivamente, isso também surge de todo esse trabalho que foi feito, desde as tais visitas, por exemplo, os Bordeus, e realmente isso foi bastante importante. Também o facto de termos a tal sorte do ano, isso não implica que não tivesse havido trabalho, pelo contrário. Só que foi um sucesso, por exemplo, aqui uma feira que houve aqui em Vila Real, e que foi, na altura era o ICEP, e que organizou essa feira, e eram 22 stands, ou coisa no género. Aqui bem próximo, não é? E eram 21 brancos, stands brancos e um preto. O nosso era o preto. E isso é engraçado, até porque mais tarde, passado ao fim e ao cabo, quando resolvemos fazer uma adega nova, a adega também saiu preta. E feita pelo mesmo arquiteto, inclusive. Exatamente. E já na altura tinha sido um arquiteto também de cá da região. Portanto, as coisas são assim. E às vezes diz-se, tem sorte, mas a sorte dá muito trabalho. O José Domingos há bocado dizia que queria fazer as coisas com qualidade, só não valia a pena fazer, e é assim mesmo, claro. Concordo totalmente. Mas aventurou-se a fazer uma coisa que era um tabu na altura, o Douro ter vinhos DOC. Sim, era. O que é que as outras pessoas, o que é que os outros produtores lhe diziam? Ora bem, se calhar ao princípio não diziam nada, depois começaram a tentar seguir e muito seguir bem. Exemplo, é uma das coisas que até me satisfaz bastante, ver que ajudei, que também contribuí, claro, para esse movimento, claro, não é? Mas eu hoje li uma coisa muito engraçada que o Tiago disse numa entrevista, que inicialmente era muito difícil vender os vinhos DOC aqui em Portugal, não é? Que chegava a chegar a casa cabisbaixo porque não conseguia vender nada. Não era fácil. Era mais fácil, foi mais fácil no fundo quase exportar naquela altura. Ora bem, e olha, isso vem a propósito da tal feira que houve aqui em Vila Real, aqui na Nervir, não é? Sim. Em que o ICEP trouxe 4 ou 5 compradores estrangeiros, não é? E é uma feira profissional em que toda a gente dizia, mas não estou aqui a fazer nada, quer dizer, porque não vem ninguém, se era uma profissional, realmente vinha muito pouca gente, não é? Mas isso abriu-nos logo a porta, por exemplo. Quer dizer, não sei se mais alguém vendeu, mas nós vendemos, arranjamos 3 ou 4 mercados ali, não é? À porta de casa, como se costuma dizer. Portanto, muitas vezes procura-se as coisas longe, quando às vezes estão mesmo à porta. É verdade. E estamos a falar de um período em que o Douro não era o Douro, não é? O Douro era o vinho do Porto, basicamente, não é? Por isso, surgir algo assim tão novo, que mostrava a região de uma forma diferente, mas à qual não havia ainda uma associação propriamente, ou um reconhecimento do valor da região neste novo tipo de vinhos, também obrigou a isso, e era muito nesse sentido, quer dizer, o pai a visitar, apresentava os vinhos e chegava a casa e dizia, as pessoas gostaram dos vinhos, mas diziam que se fosse Alentejo, não é? Hoje em dia parece quase impensável dizer uma coisa assim, hoje é ao contrário, com todo o valor que existe naturalmente na mesma, mas já é verdade, nos colegas alentejanos na mesma, mas parece quase impossível, mas era uma realidade, e isso se calhar também levou a que fosse necessário desde muito, muito cedo abrir horizontes e procurar então também outros mercados que felizmente acolheram os vinhos de Douro de uma forma muito natural e muito especial. Nós ainda não conseguimos chegar aos custos de produção do vinho alentejano, não é?
O que faz com que os nossos sejam um bocadinho mais caros, logo têm que ser muito melhores que os deles. Nunca chegaremos, nunca chegaremos, porque realmente a região criou-nos condições absolutamente únicas, a natureza foi muito generosa, mas ao mesmo tempo também nos criou muitos desafios, não é? Daí que a esse nível sabemos perfeitamente que há uma série de fatores que levam a que os custos de produção sejam elevadíssimos, dos mais altos no mundo, mas também naturalmente existe uma grande mais-valia em termos da qualidade, em termos da diferenciação, em termos da identidade que o Douro nos oferece, em termos de vinhos, que felizmente o consumidor também já está mais do que preparado para valorizar e também pagar por isso, naturalmente. Foi este o ponto de viragem que fez a Alves de Sousa crescer, certo? Ora bem, se nós formos pensar bem nas coisas, eu quando vim para o Douro aí até parecia azar, não é? Porque foi num momento de grande crise do Douro, não é? Exatamente. Crise no setor de vinho do Porto, em que a diminuição do benefício passou a ser quase 50% daquilo que havia nos outros anos. E como o Douro estava baseado na questão do vinho do Porto, isso era uma perda de rendimento enorme. O que é que se havia de fazer numa situação dessas para tentar dar a volta? Eu acho que era muito mais difícil, em princípio, obter uma mais-valia pelo vinho do Porto, de que não é que fosse um preço famoso, mas sempre tinha alguma sustentabilidade, não é? Do que pelo vinho do Douro, que o vinho do Douro não havia. Portanto, tentar valorizar o quê? Aquilo que não existia, aquilo que não tinha valor. Portanto, claro. É mais fácil. Não é mais fácil. Não foi mais fácil. Não foi mais certeza fácil. Que não. Não, mas abre um horizonte diferente. Claro. Há ali um mercado que não estava... Pois, que não estava preenchido. Não estava a ser utilizado. Alves de Sousa é uma empresa familiar. Nós hoje temos o privilégio de termos aqui a 4ª e a 5ª geração. Portanto, são 5 gerações a fazer vinho. Mas são apenas 2 do grande grupo familiar que estão à volta de todo o negócio de Alves de Sousa. Sim. Quem mais faz parte deste projeto? E aí temos, para já, os filhos todos. Isso é muito e a minha mulher também, não é? Mas os filhos todos, portanto, na área da enologia, o Tiago, não é? Foi o único que realmente seguiu essa área sem ser por imposição, foi por vontade própria, não é? A Patrícia, portanto, mais para a área, vocacionada mais para a área administrativa e sendo também com uma formação diferente. Aliás, o Tiago, formação própria na área, não é? Patrícia é farmacêutica, não é? Mas assumiu esse papel. Depois temos os outros 2 irmãos, quer dizer, a Andreia e o João, que são designers, quer dizer, portanto, mais nessa área, não é? Isto é o espírito. E depois a minha mulher, que de início começa, estava a fazer tudo, não é? Pois. Pelo menos na parte que eu detesto, que é a parte dos papéis. Escritório, exatamente, papéis, exatamente. Nós estamos cá para fazer vinho e para vender vinho, não é para fazer papéis, não é? Os papéis não dão. Isso é acho que é a parte mais interessante destas histórias dos produtores que têm a família à volta. O Douro, pronto, entre portugueses e ingleses, também há casos destes nas famílias inglesas que temos cá. Acho que é isso que também torna essa paixão que faz com que a região continue, porque de facto as dificuldades às vezes, e vocês sabem isso melhor que eu, que não percebo nada do assunto, nos compliquem. Neste momento Alves de Sousa tem 6 quintas, certo? Sim. Em zonas diferentes. Sim. É para aproveitar as potencialidades todas do Douro. Sim, lá está, embora haja por um lado um orgulho muito grande em estarmos muito presentes no Baixo Corgo, sobretudo, e com muito orgulho e por acreditarmos firmemente que é uma das partes da região que tem um potencial incrível quer para fazer grandes vinhos de Porto, como também para os vinhos do Douro, naturalmente, com todo o equilíbrio que existe em termos de condições climáticas também, e depois uma quinta também então no Simacor, que surgiu mais tarde, é a quinta mais recente até no universo familiar, que é a Quinta da Oliveirinha,
parte, sobretudo, o facto de termos estas 6 quintas nasce muito da nossa filosofia de trabalho, por isso que está muito baseada na vinha, ou seja, mais do que comprar uvas ou comprar vinhos, a ideia é trabalhar a vinha todo o ano, não é? Procurar estudá-la, procurar compreendê-la e tentar então expressá-la da melhor forma nos vinhos que vamos criando ao longo de todo o ano e ao longo do nosso trabalho. Por isso, aí é fundamental. Daí que o próprio crescimento e o desenvolvimento passou sempre pela parte da vinha. A própria adega mais recente surgiu muito mais tarde e também por necessidade também temos outras ferramentas de trabalho, mas partiu sempre muito essa premissa, por isso não querendo estar sempre a crescer indefinidamente para sermos cada vez maiores, não. Para sermos cada vez melhores, sabemos que temos que então ter essa base de trabalho muito assente então no trabalho diário na vinha. Estas quintas são a da Gaivosa, a mais conhecida, talvez a Joia da Coroa. Não? Para vocês? É a nossa cara. Pelo menos a minha é. Val da Raposa. Defender. A Val da Raposa, Estação Caldas, que pertenceu também à Ferreirinha no passado, a Aveleira e Oliveirinha no Cimacorgo, ali bem junto do Pinhão. Eu li algures que já não me recordo se era a da Oliveirinha, se era uma das outras, mas da Oliveirinha em particular demorou 10 anos até que vocês começassem a produzir lá, portanto tiveram a estudar um bocadinho o que é que haviam de fazer ali, essa componente teórica, talvez de experimentação que aqui há uns anos atrás não existia. Isto é fundamental para o sucesso dos vinhos que vamos produzindo cá. É fundamental, e lá está, aí parte muito por ser uma quinta que surge então mais recentemente então no universo familiar e numa parte diferente da região, por isso nós estando sempre mais associados e sempre mais presentes no Baixo Corgo, ao chegarmos então ao Cimacorgo e sobretudo ali naquele contexto tão especial, é mesmo no coração do Vale do Douro, sabíamos que precisávamos de trabalhar e de estudar e de conhecer um bocadinho mais a fundo aquilo que a quinta, que aquelas vinhas nos poderiam dar. Daí que foi um trabalho de 10 anos, literalmente. Nós adquirimos a quinta, que estava num ramo diferente da família, em 2007, e só em 2017 é que são lançados os primeiros vinhos Quinta da Oliveirinha, sendo que naturalmente durante todos esses anos fizemos muitos vinhos, todos os anos não deixamos de fazer vinhos lá, mas muito nesse sentido experimental, e depois iam surgindo às vezes alguns apontamentos também pontuais, mas apenas a apresentação em nome próprio da Quinta da Oliveirinha foi precisamente 10 anos mais tarde. E aí também, só um pequeno à parte, e aí é tal situação que é de certa maneira um bocadinho diferente. Fomos, ao fim e ao cabo, trabalhar principalmente de início o vinho do Porto, que era a coisa que à partida teria sucesso, não é? Pela localização, por todas as características, não é? E os vinhos do Douro aparecem realmente mais tarde dessa experimentação que se vai fazendo ao longo destes anos e que realmente até estamos numa nova para nós sub-região, não é? E nós sentimos-nos extremamente confortáveis no Baixo Corgo, desde as características. Olha, Medrões, por exemplo, é ótimo para os vinhos brancos, não é? Fantástico. Para os rosés, quer dizer, e para alguns tintos que são muito interessantes. Inclusive para os vinhos de Porto também, porque lá está, é um bocadinho também aquilo que procuramos fazer também no nosso trabalho, por isso às vezes há um bocadinho aquela tendência de tentarmos fazer um bocadinho de tudo em todo lado, quando naturalmente vão existir sempre locais que vão ter potencial para fazer algo diferente, não é? E acho que aquilo que nós temos procurado fazer é procurar então potenciar sempre aquilo que é a vocação natural de cada local. E é um bom exemplo realmente Medrões, com os seus belíssimos brancos e bases para rosés, e inclusive para belíssimos tawnies também, porque é tal questão, às vezes pensamos que o vinho de Porto só ali mesmo no Vale do Douro, com aquele calor todo, é que acaba por dar aquela intensidade que esperamos, mas muitas vezes o que precisamos para um grande tawny não é precisamente esse calor, essa intensidade toda, é precisamente a frescura que vem então dessas cotas mais altas e dessas zonas já limítrofes da região, e que vão trazer uma harmonia completamente diferente que num grande tawny vão fazer ainda mais sentido.
E a Quinta da Aveleira, talvez a que tem maior, das vossas quintas, é a que tem maior altitude. Sim, Não é? está já Sim, sim. a cerca dos 600 metros de altitude, Sim, precisamente. sim, E sobre cada... às vezes em cada quinta acaba por aparecer algum vinho comemorativo. Por exemplo, quando falamos em Medrões na Quinta da Aveleira, lançamos o berço. O berço é o meu Não conheço, berço. está a ver? O berço é o meu O seu, berço. claro. Foi onde eu nasci, tudo isso é um branco que realmente... Isso foi na Quinta da Aveleira. Mas já na Quinta da Gaivosa, por exemplo, lançamos um rosé agora Sim, também. de topo, não é? Com edição limitada. Sim, ambos são, Sim, efetivamente, porque lá exato. está. A ideia é, mais uma vez, também, a par daquelas séries que naturalmente existem todos os anos, podemos também revelar, ou por exemplo, este ano, como são os 30 anos da Quinta da Gaivosa a fazer vinhos de Douro, naturalmente tinha que surgir também uma coleção de vinhos que assinalasse também esse aniversário tão especial. E então o rosé que o pai está a falar é precisamente um rosé que é uma homenagem também à minha avó, mãe do meu pai, a avó Celeste, com um rosé que acaba por ir muito em contra aquilo que ela significava para nós, não é? Era uma pessoa muito luminosa, muito alegre, mas também ao mesmo tempo com aquela elegância também que tinha, daí que quisemos também criar um vinho que mostrasse muito disso, uma vez que a Quinta da Gaivosa surge na família Alves de Sousa precisamente pelo casamento entre o avô Edmundo Alves de Sousa com a avó Celeste que estava precisamente então ali na Quinta da Gaivosa em Santa Marta Penaguião. Daí que é desse casamento que surge então toda esta ligação da família àquele local tão especial. O Rosa Celeste só tem 1880 garrafas, não é muito, pode-se achar que é muito, não é. Portanto, quem quiser Luís experimentar... fez o trabalho de casa. Tentamos fazer por isso. Em particular, este dado não é meu, é da Ana. Então. E se a Alves de Sousa, nos anos 90, inovou ao ser das pioneiras nos vinhos DOC, eu atrevo-me a dizer, aliás, e acho que não é atrevimento, é capaz de ser mesmo facto, que quando construíram a adega, que é possível ver da Nacional 2, precisamente na Quinta da Gaivosa, uma belíssima obra também de arte, que foi de arquitetura, que foi também já reconhecida internacionalmente, um trabalho do arquiteto Belém Lima, que também já passou por cá. E que já falamos aqui dessa E já adega. falamos cá dela. Mas acabou, portanto, mais do que uma adega, é uma estrutura extremamente funcional. Em planta até parece uma garrafa, uma estrutura extremamente funcional com tudo o que é preciso lá dentro e tudo o que o século XXI pode proporcionar à produção de vinho, não é? Sim, lá está. Depois de todos estes anos em que houve muito investimento sempre mais na vinha, houve necessidade de dar esse passo. Nós tentamos ser ao longo do tempo muito criativos a criar espaço, inventar espaço onde ele não existia na adega antiga, e esse passo foi fundamental porque todos os objetivos que temos de tentar sempre fazer um pouco melhor, naturalmente estavam algo condicionados com o espaço físico que existia antigamente. E ao darmos esse passo tão importante, queríamos naturalmente também que fosse quase uma espécie de cartão de visita também, que mostrasse bem também a nossa forma de trabalhar e de ver o Douro, as suas vinhas e os seus vinhos. Daí que, por um lado, com uma obra também de assinatura de um arquiteto da região, que foi também um passo fundamental para nós, sendo uma fase tão importante para a nossa vida, queríamos ter também a região connosco, por isso com o arquiteto da região, um construtor da região e também com muita tecnologia também da região, não é? E criando precisamente uma série de novas ferramentas que, por um lado, respeitassem as nossas tradições, mas que também que tirassem partido da tecnologia, da ciência que temos hoje em dia, e que de forma a que podemos então preparar aquilo que vemos como futuro para os vinhos do Douro e do Porto. Vocês sabem, quando se pede uma adega neste momento na região, a referência é a vossa, que é quer uma igual àquela. E então o arquiteto Lima, acho que isso tem acontecido com alguma regularidade. Ele falou segundo julgo nisso, saber. mas ele falou nisso, acho eu aqui. Não sei se foi mas é verdade, mas sabem que quando nós resolvemos fazer uma nova adega, e foi preciso esperar o tempo certo para fazer, não é... Também da minha formação de engenharia civil também surge, não vamos começar a obra pelo telhado Claro. ou pelos gabinetes, não é? Mas o que é que nós sentimos, ou pelo menos eu também senti necessidade,
e para fazer admissão, inclusive, de pessoas para trabalhar na adega, um grande problema que nós tínhamos era que na adega antiga, uma condição para serem admitidos tinham que ser magros. Oh, diabo. Que era para poder passar. Com o espaço era Era o espaço não passava. Não passava. Tinham que ser magros. Portanto, ali já dá para qualquer... Já posso visitar. Nunca teve saudades de querer fazer engenharia civil? Nunca desejou exercer a profissão? Às vezes há uma paixão, mas às vezes há outra que se sobrepõe. Claro. E é o caso. E, portanto, sabe que muitas vezes as coisas não nascem logo de repente. É uma coisa que vem cá de baixo, como se costuma dizer, e pronto. E assim ficou. E teve que ser mesmo uma paixão, não é? Para mudar a vida completamente, regressar já com filhos, não é? Já com filhos. Eu, engenheiro civil, sou na reserva. Portanto, isso convido um colega que seja mais especialista do que eu, porque eu estou na reserva. Bem, não temos falado de reserva nestas alturas. Não pode. Mas na engenharia civil também não se pode, porque eles estão a começar a faltar outra vez. O engenheiro Domingos foi premiado 2 vezes pela revista de vinhos como produtor do ano, que é um dos prémios de maior prestígio, não é? Em Portugal para os produtores. É o único que tem 2 prémios. É o único, exatamente, é o único. Não sei se haverá algum mais, mas foi o primeiro. Foi o primeiro, pronto, exatamente. Que significado tem, que teve para si receber esta distinção? Bem, isto, estarmos numa sala onde vai haver uma sessão de entrega de prémios com respectivo jantar e assim, e quando chega a nossa vez e nos chamam fulano de tal, pronto, além do agradecimento à equipe com que trabalhava e à família, não é? É tal questão que surge, é raro alguém dizer isso. Eu fui dos tais que disse, eu mereço, eu acho que mereço. Portanto, merece sim. Pronto. Está claro que depois, nos dias seguintes, durante uma temporada, sempre que encontrava alguém, eu mereço. Mas pronto, mas eu assumi isso e não houve problema. Não. Na segunda vez já não repeti. Mesmo que o vinho que estivesse a concurso não fosse grande, merecia de certeza absoluta por causa de tudo o que tem feito. Há pouco estávamos a falar da questão das vinhas e de haver quintas que era mais fácil fazer determinados vinhos. É por isso que o Tiago diz que a receita dos vinhos está na vinha. Sim, lá está. E por um lado não existe receita, não é? Mas se ela existisse, o verdadeiro elemento diferenciador está na vinha, isso sem dúvida nenhuma. Falando inclusive contra mim próprio, não é? Que estando com a responsabilidade na enologia, mas eu acho que qualquer enólogo reconhece isso, não é? Por isso nós temos ferramentas de trabalho, claro que temos, e elas têm evoluído muito e quando necessário utilizá-las não há qualquer problema em fazer uso delas. Contudo, esse elemento diferenciador, aquilo que faz um grande vinho, é a vinha, por isso é aquilo que nos apaixona, é aquilo que faz tanta gente realmente apaixonar-se pelo vinho, é a forma como o vinho consegue transportar o local onde está, o sol onde está, não é? As próprias pessoas que o fazem, naturalmente, por isso tudo isso acaba por ser irreprodutível, por isso não se pode copiar, não é? Por isso é aí que realmente que está esse grande elemento, por isso é aí que nós naturalmente vamos estabelecer como a nossa principal base de trabalho. Acha que o facto da sua formação base, que é engenharia agrícola, ainda era agrícola na altura agrícola. Sim. Sim, pronto, mas faz diferença também nesta parte, ou seja, o facto de não ser só enologia. Na altura já foi uma opção, Ana, por isso já foi mesmo nesse sentido, por isso, sabendo que iria estudar também outras áreas. Depois fez várias formações na área da enologia. Naturalmente, por isso o objetivo já era sempre então a viticultura e a enologia, contudo reconhecendo que se calhar tinha a possibilidade então de aprofundar mais essa componente vitícola
por essa assunção, o assumir realmente que seria mesmo a base fundamental de trabalho, ter então tentado procurar essa formação logo mais profunda então na área da viticultura, e depois naturalmente tudo acaba por vir de uma forma também mais natural. Por isso, se conhecemos bem o local, se conhecemos bem as castas que devemos ter nesse local também, naturalmente vamos ter capacidade de fazer muito melhores vinhos depois também. Por isso foi para mim um percurso natural, e acho que deveria acontecer se calhar ainda mais vezes. Às vezes há uma separação entre a vinha e a adega, quando não deve existir. Elas estão intrinsecamente ligadas, e tem que efetivamente haver essa ligação, quer seja entre as equipas, quer muitas vezes seja através das próprias pessoas que devem estar sempre com o pé num lado e no outro. O Tiago utiliza um termo peculiar que é as novas vinhas velhas. Sim. Que conceito é este? Lá está, é um conceito que parte muito do reconhecimento de um património extraordinário e único e singular. Por isso as vinhas tradicionais do Douro, que a maior parte das vezes referimos a elas como as vinhas velhas, não é? Mas que vai até um bocadinho além da própria questão da idade em si, e de toda a singularidade que a vinha tradicional do Douro tem, e depois de reconhecer que tudo aquilo que se estava a fazer de novo nestes últimos 30 anos acaba por ser completamente diferente daquilo que ao mesmo tempo estávamos a querer sempre valorizar. Por isso tínhamos então nos rótulos a menção vinhas velhas, víamos o mercado realmente a reconhecer também esse valor, essa diferenciação, e depois olhávamos para o lado e tudo que estava a ser plantado era completamente diferente daquilo que tínhamos nessas vinhas. Daí que fizemos um trabalho profundo também de estudo, basicamente, por isso muito no sentido de procurar aqueles que seriam também os modelos para o futuro então das nossas vinhas e das vinhas do Douro, passando naturalmente por toda a evolução que ocorreu na viticultura douriense, por isso dos patamares às vinhas ao alto, e naturalmente também com as vinhas tradicionais, as vinhas velhas, e chegamos à conclusão que o bisavô já tinha acertado há 100 anos atrás, e que o modelo das vinhas velhas, não é, era aquele que melhor adaptado estava às nossas condições naturais, melhor preparado estava também para fazer face aos desafios climáticos que estamos a viver, e onde encontrávamos aquela identidade que tanto prezamos nos vinhos do Porto e do Douro. Daí que então, a partir de 2014 em diante, 95% das vinhas que temos plantado seguem precisamente este modelo, que basicamente está inspirado naquilo que era o modelo da vinha velha do Douro, da vinha tradicional do Douro, e que nós damos o nome de novas vinhas velhas, porque inspira-se em tudo naquilo que era feito, e muito bem feito, naturalmente com algumas pequenas alterações, mas com as premissas bem assentes, sobretudo pelo facto de, se hoje em dia ainda temos o privilégio de trabalhar com vinhas com 100 anos tão especiais e que estão a fazer alguns dos melhores vinhos da região e do país, também temos a responsabilidade de garantir que as próximas gerações vão ter essa mesma possibilidade, e é isso que nós estamos a construir. O Tiago falou-nos das novas vinhas velhas, depois do intervalo vai-nos falar sobre vinhas abandonadas e adotadas, mas antes disso temos um jogo para fazer. Vamos a uma palavra sobre. Eu posso começar. Sou eu, não é? Sim. Espera aí, deixa-me ver se está certo. Tá. Eu faço para o senhor engenheiro e o Luís faz para o Tiago. Uma palavra sobre Douro. Douro é a melhor região vitivinícola do mundo. Já são várias palavras. Mas no Douro cabem muitas palavras. Cabem. Faz parte. Eu digo só uma. Tiago, uma palavra sobre a Alves de Sousa. Família. Uma palavra sobre vinho. Uma palavra sobre vinho. Vinho só se for de qualidade. Uma palavra, Tiago, sobre o TAD. É uma palavra sobre o TAD. É uma casa que realmente me diz muito também por variedíssimos motivos. Casa.
uma palavra sobre Confraria dos Vinhos do Douro. Confraria dos Vinhos do Douro, ao fim e ao cabo, se tínhamos a Confraria dos Vinhos do Porto, tinha todo sentido também Confraria dos Vinhos do Douro. Mas aí estou a dizer muitas palavras. Está a fugir ao jogo. Tiago, para concluir, uma palavra sobre as novas vinhas velhas. Futuro. Nós estamos à conversa com a 4ª e a 5ª geração de Alves de Sousa, um dos principais produtores de vinho da região do Douro, uma família inteiramente portuguesa, que está a gerir um dos maiores negócios de vinho da região, onde trouxe inovação e que vamos querer continuar a conhecer já a seguir ao intervalo. Venha ver. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. Universidade FM. Mua! Estamos de regresso à segunda parte do PCM. Estamos a falar com o engenheiro Domingos Alves de Sousa e o engenheiro Tiago Alves de Sousa, da Alves de Sousa, uma das maiores, lá estou eu a pôr isto no feminino, um dos maiores produtores de vinho da região do Douro e que muito tem feito também por fazer esta região avançar pelas características inovadoras e pela abordagem inovadora com que ao longo dos anos tem executado a sua tarefa, o seu trabalho na região. Tiago, há bocado terminávamos a primeira parte, tiveste a falar um bocadinho das vinhas, das novas vinhas velhas. Há aqui também um conceito que eu descobri no vosso site, que são as vinhas abandonadas e adotadas. Abandonada tem a ver com uma vinha, que acho que é esse o nome dela, na Quinta da Gaibosa, e adotada vem da Oliveirinha, não é? Ou não? Sim, e aí tem que admitir que o adotado tem direitos de autor do pai Domingos, que assumiu isso. O abandonado, lá está, é daqueles exemplos muito, muito especiais que nos mostram que mais uma vez o verdadeiro elemento diferenciador está na vinha, não é? Por isso, uma vinha que tinha sido plantada num local muito, muito difícil, difícil acesso, muito difícil de trabalhar, e se ainda hoje é difícil plantar vinhas, imaginemos como é que seria então quase há 100 anos atrás, não é? Daí que nessa dificuldade de não conseguir preparar o solo convenientemente e ficar demasiado rocha ali à superfície, vês com que ao plantarem esta vinha, os nossos antepassados, praticamente metade das videiras morreram logo nos primeiros anos, o que fez com que a certa altura eles decidissem que pronto, era demasiado difícil trabalhar ali, havia mesmo que esquecer. Daí que esse nome surge precisamente pelos locais, pelas pessoas que trabalhavam na vinha, que começam então a conhecer aquele local como o abandonado. Eu acho delicioso esses nomes que muitas quintas dão, que muitos produtores dão por isso é que me chamou a atenção. E o adotado? Mas eu fiquei com muita curiosidade de conhecer esse vinho. É um vinho um vinho muito, muito especial. É uma edição que sai também nos melhores anos também, e que aquilo que nos apaixonou logo desde o início, quando fizemos este vinho pela primeira vez, foi em 2004. Isso acabou por ser um dos vinhos que me é particularmente caro e especial, porque coincidiu com a minha entrada oficial também na equipa de enologia. É a forma como aquele vinho consegue expressar tão bem tudo aquilo que existe na vinha, não é? Por isso expressa aquele solo tão difícil, expressa toda a componente paisagística ali à volta, com muito mato, com muito eucalipto, com muito pinheiro, expressa aquela intensidade da vinha velha, mas depois com a frescura que a altitude também da Gaivosa vai trazer. Por isso é a vinha a falar, e daí que acabou por ser, se calhar também desde o início, um ensinamento muito, muito forte, não é? Do peso então que a vinha tem naturalmente no nosso trabalho. O adotado foi realmente aqui já a tal situação da vinha que não estava oficialmente no nosso ramo familiar, e que por motivos diversos surgiu essa oportunidade, e então o pai Domingos carinhosamente então... Mas já agora mesmo na questão do abandonado, foi-nos feito um desafio. Começa por aí. Portanto, nada como visitarem-nos, convidarem, ver a vinha e provar o vinho. Claro. Portanto, na questão do adotado,
achei que realmente que seria uma oportunidade e que quando o nosso coração está em todos os vinhos, mas principalmente no Baixo Corvo, o adotado é também um grande desafio, não é? Quer dizer, eu costumo dizer, ao fim e ao cabo vamos jogar no campo dos nossos concorrentes, não é? Que talvez 90% dos mais famosos estão precisamente nessa sub-região, não é? Portanto, ainda não surgiu o vinho com esse nome, apesar de haver possibilidades de o fazer, não é? Sim, vocês estão no meio dos concorrentes, mas a vossa placa por acaso fica lá muito bem. Fica, por causa da verdade. E destaca-se. Sim. É diferente. É diferente. Sim. É o preto. É o preto. É porque ele é tudo a malta ou prende no muro ou faz aqueles muretes brancos, portanto a vossa é diferente. Muito branco, portanto. Por acaso fica lá bem. É óbvio que eu dei conta disto quando andava a fazer imagens de drone dos comboios, não é? E pronto, ela depois aparece por cima. Só deixo de contar por isso. Não, o Douro, vamos lá ver, o Douro tem muitas coisas, muitas sinaléticas das vários produtores que existem. Mas é que aquela dá mesmo. Infelizmente ou felizmente, não sei, eles estão a mudar muito rapidamente. Eu pelo menos não os memorizo. E já há muito tempo porque passas muito depressa na Nacional 222, se passasses mais devagar. Não, eu vou de comboio normalmente. Por isso é que não vejo. O que dificulta ver Alves de Sousa porque é do outro lado. Exatamente. Mas realmente desse lado, mas por isso é que realmente custa mais a ver. Custa mais a ver. Mas de facto aquilo fica diferente, nota-se a diferença e realmente apercebi-me no outro dia a fazer essas imagens porque realmente ficou muito bem, portanto, e vou ter todo o gosto em fazer publicidade. Há pouco já falamos que a vindima deste ano já terminou. Como é que é a colheita deste ano? Quais são as expectativas? Foi um ano desafiante, porque lá está, viemos na sequência deste ano extremamente quente, extremamente seco também, dos mais secos do que há registros, e as duas questões acabaram por influenciar a vinha de forma diferente, por isso houve algumas castas que, por exemplo, à questão da seca responderam com uma grande precocidade, por isso acabamos por ter que começar muito, muito cedo a vindimar, foi uma das vindimas mais precoces de sempre, começamos a 24 de agosto, mas por outro lado, outras castas acabaram por reagir de forma completamente diferente e sobretudo à questão da temperatura, por isso aqueles picos de calor que foram surgindo, que foram até mais do que picos, foram mesmo grandes vagas de calor, bloquearam as maturações de algumas castas, o que fez com que atrasasse, mas é então o seu ciclo. Por isso temos comportamentos muito diferenciados e depois inclusive ali com aquela ocorrência de uma chuvazinha ali no meio que muda completamente as condições, por isso são quase 2 anos não só, começa logo por aí, a própria duração da vindima também foram quase 2 vindimas numa só, mas com muito promissor ainda assim. O perfil antes daquela chuva mais fino, mais subtil, mais austero também, vinhos um bocadinho mais reservados, mas que poderão ter ainda assim uma grande capacidade de guarda, e depois o pós-chuva vem aquelas maturações já mais clássicas do Douro, não é? Com mais intensidade de fruta, mais concentração um bocadinho, porque realmente permitiu ali desbloquear um bocadinho aquelas maturações que estavam ali mais paradas, por isso vamos conseguir ter quase 2 anos também em termos de perfil, um ano mais realmente com esse perfil mais elegância e depois outro ano mais de intensidade também posterior, mas há belíssimos vinhos, por isso podemos aguardar por não muitos em termos de quantidade, porque a quebra infelizmente foi significativa, mas em qualidade há sem dúvida nenhuma vinhos muito promissores. Tiago, isto já são os efeitos das alterações climáticas? Ou ainda é cedo para conseguirmos tirar essa conclusão científica? Não, são efetivamente, isso é algo que sentimos todos nós no nosso dia-a-dia, basicamente, por isso a videira, sendo uma planta extraordinária, que tem uma capacidade fantástica de se adaptar ainda assim a todas estas variações que nós vamos sentindo, mas naturalmente também é afetada, por isso aquilo que aconteceu este ano é infelizmente um exemplo daquilo que podemos esperar também cada vez mais. Não é que nunca tivesse acontecido, o Douro sempre foi extremamente quente, extremamente seco, contudo estes episódios estão a ser cada vez mais frequentes, não é? Daí que temos que
garantir que as nossas vinhas estarão preparadas também para estes desafios, e mais uma vez vem a tal questão então das novas vinhas velhas e daquilo que também que a vinha tradicional sempre nos mostrou, de tão bem adaptada que está ainda assim a estas condições. Perspectivas então um futuro em que cada vez mais vamos ter que confiar um bocadinho na ciência, avaliar mais para podermos combater esse inimigo que a gente não consegue ver, não é? E não sabemos muito bem como é que vai evoluir. É a nossa maior ferramenta, basicamente, não é? Por isso apoiamos na ciência, no conhecimento, e com isso tentamos então munir-nos e munir a vinha das ferramentas necessárias para se adaptar. E aí, sinceramente, há perspectivas muito dramáticas daquilo que poderá ser a evolução do próprio mapa vitivinícola, não apenas em Portugal, mas na verdade em todo o mundo, em que quase parece que vão mudar quase todas as regiões e vai haver uma migração cada vez mais então para norte em função das condições. Eu acho que muitas vezes esses modelos o que se esquecem é realmente essa capacidade extraordinária que a vinha tem de se adaptar. Eu não sei se nós nos vamos conseguir adaptar, porque efetivamente nós não temos essa mesma capacidade, mas a vinha tem. Vemos isto no próprio comportamento da vinha num dia. O ciclo diário de uma vinha, realmente todos os mecanismos fisiológicos que ela tem de se adaptar a cada momento do dia são extraordinários. Por isso, essa capacidade eu creio que está lá, e ainda mais depois estamos num país que tem esta diversidade genética incrível, não é? Por isso é o país com uma maior densidade de castas autóctones do mundo, não é? Com 267 castas. Por isso, dentro dessas castas também vamos encontrar muitas das soluções também para esse futuro, e se calhar vamos oferecer também soluções ao resto do mundo, como já está a acontecer na verdade neste momento, com algumas castas portuguesas a surgirem também em algumas das regiões mais famosas do mundo também. Excelente. Na vossa página é possível encontrar alguns vídeos que são umas verdadeiras relíquias. Como é que vê a evolução do Douro desde então? Em que se vê o senhor engenheiro criança, em que se vê os carros de bois. Há determinadas coisas que se calhar muitas vezes não se dá grande relevo quando elas foram feitas, não é? Mas que mais tarde aí já tem outra, é quase uma história da vinha, não é? E realmente isto surge de um tio meu que era um entusiasta do cinema, eram as coisas de 8mm e assim, e portanto foi filmando esses momentos, não é? E nós temos realmente, e algumas das peças que lá aparecem, os bois já não estão. Os bois já não estão. Mas o esmagador, vá lá, anda com os cestos às costas, ficam as memórias. Não é? E aquele menino pequenino, ainda aqui está, precisamente. Ficam as memórias, e daí que também temos um vinho que se chama Memórias. Mas isto, o Douro teve uma evolução brutal desde essa altura. Como é que vê isso? Gosta mais deste Douro ou desse Douro que tem na sua memória? E que nós nunca vamos conhecer, nós que somos demasiado novos para isso. Eu acho que tudo, isto é como nós próprios. Há um momento em que se é criança e depois vai-se crescendo, não é? Portanto, a região também assim está a suceder. Esse desenvolvimento tem muitas coisas boas, tem outras que também nos deixam memórias, não é? Mas tudo a seu tempo. Muito bem. Em termos daquilo que é a comercialização dos vinhos DOC, a verdade é que nós andávamos a vender vinho do Porto já há algum tempo, muito por influência da influência britânica que tínhamos cá. Portanto, nós tínhamos um mercado internacional às nossas mãos, mas porque não produzíamos vinhos DOC, não explorávamos esse mercado. Vocês hoje em dia exportam 70% daquilo que comercializam para mais de 30 países. A máquina estava lá, foi só fazer vinho de qualidade e escoar, certo? Sim. Eu sei que isto é muito fácil de dizer, foi muito mais difícil de fazer. Sim. Mas a verdade é que nós, se calhar, tínhamos aqui todo esse caminho que estava aberto pelo vinho do Porto, que foi
tornou mais fácil a internacionalização dos produtores, ou não? Vocês concordam com essa ideia? Durante algum tempo isto parece inacreditável, mas era assim mesmo. A promoção dos vinhos de Porto não se associava à promoção dos douros. É verdade. Quer dizer, cada uma ia por seu organismo diferente, não é? Os vinhos de denominação de origem faziam a sua promoção e não podiam ter lá vinho de Porto. E a mesma coisa, os vinhos de Porto não podiam ter os douros. Felizmente isso já passou e agora juntos temos mais força, não é? Claro. E o resto do país também ganha com a projeção que os vinhos de Douro vão tendo. É que, na verdade, comparativamente com outras regiões vinícolas do mundo, o Douro, apesar de para nós parecer grande que estamos cá, é uma região muito pequenina. E se não houver essa estratégia em bloco, isto dificulta a vida a toda a gente. Sim, quer dizer, isto... Mas retomando um bocadinho à questão precisamente dessas portas estarem abertas, havia uma grande oportunidade naturalmente, mas ao mesmo tempo, como estamos a falar de uma região que estava tão especializada num tipo tão específico, especial efetivamente, mas tão específico de vinho, não foi fácil furar. Não foi fácil, efetivamente, porque e isso acontece em muitas outras grandes regiões do mundo que também têm esse mesmo desafio. Por isso, se pensamos em champanhe, pensamos em vinhos espumantes, naturalmente. Se pensamos em Tokay, por exemplo, pensamos realmente também em vinhos também de sobremesa, feitos da maneira tão particular que produzem. E Jerez também. E Douro, lá está mais uma vez, Douro era Porto, não é? Porto. Daí que isso também foi um desafio, mas que a região do Douro será porventura a região em que de uma forma mais natural e também bem sucedida se conseguiu reinventar basicamente e voltar-se a apresentar ao mundo de uma forma completamente diferente, não é? Sem perder ainda assim essa grande originalidade que já era o vinho do Porto, não é? Mas conseguir então mostrar-se também com novas roupagens e com uma nova identidade também. Daí que não é fácil encontrar outra região do mundo a conseguir fazer isso, e o Douro felizmente fê-lo também muito em função também, lá está, do trabalho pioneiro do pai Domingos e dos colegas que nessa altura mostraram que era possível. Sem dúvida. Uma das características da Alves de Sousa é lançarem os vinhos já com alguns anos de estágio em garrafa. Qual é que é o objetivo desta prática, sendo que necessariamente há um aumento de custo, não é? E vocês têm que ter aqui um esforço financeiro associado. E será porventura quando mais também prezamos ser uma empresa familiar, não é? Porque sabemos exatamente aquilo que custa efetivamente guardar os vinhos durante esse tempo todo e a complexidade logística. Posso dizer que neste momento nós estamos a lançar ao mesmo tempo vinhos de 9 colheitas diferentes, por isso há algumas colheitas mais recentes também, mas ao mesmo tempo, por exemplo, um branco 2016, um tinto 2015, um tinto 2011. É um desafio e é um grande investimento naturalmente, mas lá está, a nossa vida é a vinha e o vinho, não é? Por isso, quando temos a possibilidade de não apenas mostrar uma promessa de algo que pode ser muito especial, mas dar o tempo devido para mostrar que efetivamente o que faz esse vinho tão especial, para nós é um privilégio também e um esforço, mas também um privilégio, e é um bocadinho, lá está, com os cabelos brancos do pai Domingos, não é? Há coisas que só vêm com o tempo, não é? Por isso podemos esperar pelo momento certo, faz toda a diferença. Era isso que eu ia perguntar, exatamente. Há um projeto na UTAD que se chama Vinho do Porto Alumni UTAD 2022, em que a UTAD convida antigos alunos de enologia a produzirem o vinho. Este ano está a cargo do Tiago. Sim. É verdade. Como é que é esse projeto? Foi um desafio lançado por um grande enólogo e amigo, Carlos Agrelos, e surge precisamente no seguimento deste projeto tão especial que a UTAD criou, e que nessa passagem de testemunho sempre então de um colega para o outro, Carlos Agrelos, enólogo da Quinta do Noval, ainda por cima, por isso, com uma casa com uma história fantástica, com uma qualidade extraordinária também, passa-me então essa responsabilidade e também essa grande honra de fazer o próximo vinho do Porto da UTAD, da Alumni UTAD,
que abracei com enorme honra e orgulho também, por isso, e que para breve estaremos então a apresentar, será, creio eu, em 12 de novembro, o lançamento então da nova coleção dos vinhos alumínio do UTAD. Por altura de São Martinho, como manda a tradição, não é? Naturalmente. Esta relação entre a UTAD e antigos alunos, entre a UTAD e os produtores que já fomos falando e que eu acho que, pelo que ouvimos aqui hoje, tem sido amplamente explorada, fruto da experiência do Tiago e da formação que o Tiago teve ali na enologia na UTAD, isto é fundamental para que haja sucesso e traz mais valias a ambas as partes, correto? Sim, sem dúvida, por isso logo na gênese deste novo Douro, o UTAD teve um papel fundamental em termos da formação dos recursos humanos, não é? Dos técnicos que acabaram por ajudar a reinventar a região, não é? Daí que continua a haver um papel importantíssimo, quer em termos de investigação e naturalmente sempre na área da formação, na qual eu acabei por regressar também agora mais recentemente e tenho estado também já há 2 anos para cá também como professor convidado também na UTAD, também na área da enologia, muito nesse sentido de reconhecendo o papel que a Universidade teve na minha formação, achar que todos nós devemos também contribuir com um bocadinho do nosso tempo também para ajudar a preparar então as gerações do futuro, de forma que elas possam ser ainda melhores do que nós e possam levar então o nosso país e o nosso Douro também ainda mais longe. Nós vamos agora para o contrarrelógio, Ana. Queres começar tu? Fazemos como fizemos há bocado? Fazemos. Acho que é melhor. Contrarrelógio, nós não dissemos o que era. Ok, fazemos como fizemos há bocado. Acho que dá. Acho que bate certo. Não, mas eu começo. Ah, é? É. Eu quero trocar uma pergunta. Nós vamos fazer 10 perguntas. E vais começar com quem? Para resposta rápida. Vou começar. Vamos trocar. Começar com o Giro Domingos. Vamos fazer 10 perguntas, resposta rápida. Nós no ano passado tivemos um recorde que agora já não interessa, foi 38 segundos. Mas o que interessa é que respondam com o vosso coração. Algumas delas, pelo menos. Começamos agora. Mas já não é só uma palavra agora. Não, agora. Não, mas sim, tem que ser mas temos rápido. tempo. Giro Domingos, Aveleira, Gaivosa, Oliveirinha, Caldas, Estação ou Val da Raposa. Qual é a sua quinta favorita? Sem dúvida, a Quinta de Gaivosa. Vinhos de DOC ou vinho do Porto? Isso é muito difícil. Não posso escolher. Qual é a sua casta favorita? A minha casta favorita é a Túriga Franca nos tintos e nos brancos, talvez até o Rabigado. O meu também. Melhor vinho que já produziu? Também é difícil de responder. São todos também igualmente queridos também. O que é que um bom vinho tem que ter? Tem que ter alma. Melhor crítica que recebeu? As minhas são mais difíceis. A melhor crítica que recebeu. Podes fazer melhor. O ponto forte da região do Douro. Qual é O aspecto mais forte da região do Douro. a região do Douro, toda a sua beleza natural e em que as vinhas têm uma importância fundamental. Ponto fraco da região. Os custos de produção. Para o Tiago não dizer que só fazemos as perguntas difíceis a ele, qual é o segredo de Alves de Sousa? O segredo é a humildade e a perseverança. Local preferido no Douro? Isso é a vinha do abandonado. Ora bom, foi cerca de 1 minuto e qualquer coisa, 1 minuto e meio. Eu estraguei tudo. Não estragou nada, Tiago. Não, foi sempre rápido. As respostas com sentimento valem mais do que as rápidas, por isso. Temos uma última questão para fazer a ambos. Aos dois, exatamente. Onde é que vem a Alves de Sousa daqui por 10 anos? Quem começas tu? Daqui por 10 anos espero vê-la crescer e eu estar presente. Também espero que sim. No Douro Superior, já tem o Baixo Corgo, Cima Corgo, só falta o Douro Superior. Não acredito no Douro Superior, apesar da grande qualidade que lá existe, mas com estas alterações atualmente. Vai ser a primeira a sofrer.
Eu acho que sim. Existem muitas empresas que querem continuar sempre a crescer. Nós não vemos, e eu não nos vejo dessa forma. Vejo-nos a queremos fazer sempre cada vez melhor, e aí há sempre uma margem de evolução. Por isso, vejo-nos daqui a 10 anos a trabalhar ainda melhor. Esperemos que, se calhar, já com as novas gerações da família também a contribuir também. E se não forem as novas gerações, pelo menos que sejam pessoas que tenham este mesmo sentimento, este mesmo carinho, que sentam esta mesma paixão e vocação que nós sentimos. Poucos são os lugares no mundo que espelham tão bem, como no Douro, os feitos admiráveis que podem provir do esforço e dedicação do homem. Não é por acaso que esta frase está no site da Alves de Sousa, e hoje estivemos aqui pelas próprias pessoas a prova de que o homem, quando devidamente motivado, tira desta região aquilo que quer, aquilo que ela tem para dar e aquilo que ela ainda há de dar que nós ainda não descobrimos. A Alves de Sousa, parabéns por tudo o que têm feito e obrigado por tudo o que têm feito pela região, porque tem sido notável. Desbravar um caminho no passado, tenho a certeza que vão continuar a fazer no futuro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Foi um gosto tê-los cá. Foi um gosto tê-los cá. Foi todo nosso. Obrigado, Luciana. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. E que está disponível em todas as redes sociais e também no podcast, disponível também nos sítios habituais, Spotify, iTunes e etc. E tudo onde possa imaginar. Nós voltamos para a semana. Até para a semana. Muito obrigada.